Bom, você já deve ter percebido que a gente está sempre correndo. Tanto você como as pessoas à sua volta. Tá todo mundo sempre com muita pressa. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, a gente está sempre atrasado, a gente está sempre sem tempo para nada. E para somar isso, a gente ainda tem diversas distrações, né? Como por exemplo o celular, no qual a gente pode ficar num aplicativo, seja ele um Instagram ou um YouTube, ou mesmo um site de notícias, e a gente perde muito tempo vendo, né? A gente abre o celular várias vezes ao dia, cada 5 minutos eu pego e vou ver se eu recebi uma mensagem ou não, e nesse processo a nossa vida parece que está muito mais corrida. A gente não tem tempo para nada. Então essa sensação de não ter tempo para nada vem desse movimento que a gente está sempre fazendo de preencher os espaços de silêncio. Então sempre que a gente tem aí um momento, uma pausa, a gente sempre coloca alguma coisa, a gente sempre coloca algum estímulo. A gente não deixa o silêncio acontecer. A gente não se entrega para esse silêncio. Então a gente está sempre aí, abrindo o Instagram, a gente está sempre recebendo algo, mandando algo, a gente está sempre ouvindo música, sempre negando o silêncio. A gente está sempre negando, a gente está sempre evitando esses momentos que a gente fica só com a gente mesmo. Bom, antes da gente continuar, deixa eu me apresentar, eu sou o Fernando e o objetivo desse canal é fazer com que você consiga colocar a meditação na sua rotina e assim encontrar a paz no meio do caos. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a natureza da mente é o barulho. Então naturalmente a nossa mente, ela vai criar pensamentos, ela vai criar todo tipo de movimento, toda uma história, todo tipo de barulho para que a gente não fique nesse silêncio. A mente ela precisa de barulho, ela precisa de história, ela precisa de probleminha, ela precisa fazer as situações ficarem mais complicadas. Porque se a mente se acalma, se a mente encontra o silêncio, ela meio que vai perdendo sua força. E a gente vai percebendo que a gente não é essa mente, né? Então ela não vai querer que isso aconteça. A mente, ou a gente pode chamar de ego, está sempre ali criando mais problemas. Bom, tem uma coisa que eu não acredito, para mim não faz muito sentido, é a ideia de que se a gente pensar positivo, a gente vai resolver esse tipo de problema, tá? Então, o pensamento positivo ele é legal, ele é muito bom, vai me ajudar ali, vai fazer com que eu não pense negativo, por exemplo. Mas ainda assim é um pensamento. O pensamento positivo ou negativo não passam de pensamentos. Então, sempre que eu tento pensar positivo para resolver um problema, eu vou ficar muito mais na superfície do que realmente conseguir ir além, conseguir resolver, me transformar naquela situação, tá? Então o pensamento positivo não é que é errado pensar positivo, tá? Não é que você deve pensar negativo, mas geralmente não é a solução, tá? Pensar positivo vai ser bom, vai te ajudar um pouquinho ali, vai fazer você não se sentir tão mal, mas a gente precisa ir além do pensamento, a gente precisa ir além da mente. Só assim que a gente consegue resolver todas as situações que a mente está envolvida. E para resolver essa situação toda é que entra a capa desse vídeo. Desacelere. Então sempre que a gente está acelerando, sempre que a gente está correndo, a gente está mais identificado com a mente. A gente está mais perdido nos pensamentos, a gente está mais perdido aí nas emoções, em todo tipo de sofrimento, traumas, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que pode acontecer, a gente se perde na correria, a gente se perde no turbilhão de pensamentos. Agora, por outro lado, quando eu desacelero, quando eu volto mais para dentro, quando eu consigo me acalmar, quando eu consigo olhar a situação, quando eu consigo perceber coisas que eu não percebia antes porque eu estava correndo, aí fica muito mais fácil. Então, desacelerar é essencial para que eu consiga ter uma vida mais calma, ter uma vida mais tranquila, para que eu consiga lidar com a minha mente e conseguir lidar com tudo que acontece. Um dos motivos da gente correr é para poder aproveitar depois. Então muitas vezes a gente corre para chegar logo em casa, a gente corre para terminar uma tarefa que a gente não gosta, para poder fazer aquilo que gosta.
Só que não faz muito sentido, porque quando eu corro, na verdade, eu acabo criando muito mais problema, eu acabo me perdendo mais nesse processo. E quando eu vou tentar aproveitar depois de ter corrido tanto, eu já estou cansado, eu estou estressado, eu acabo não aproveitando, né? Então por que ao invés de correr para terminar algo, você não faz ali no seu ritmo, você tenta desacelerar um pouquinho e aproveitar aquela situação, por pior que você acredite que ela seja. Por mais distorcido que você enxergue aquele momento como um meio para atingir um fim, tenta ao invés disso curtir, tenta desacelerar e aproveitar aquele momento. Você não vai só aproveitar o que vai acontecer depois, que é onde você quer chegar, mas você vai curtir o processo, você vai curtir aquele momento, você vai encontrar coisas boas que você não percebia porque estava correndo. Um negócio bem legal de perceber é que cada um tem um ritmo. Então a gente consegue aceitar o nosso próprio ritmo, a gente consegue não julgar o ritmo que a gente faz as coisas, que a gente cresce, que a gente se desenvolve, e a gente não julga também o ritmo dos outros. Isso é bem legal para a gente conseguir aceitar mais as situações, se aceitar e aceitar o mundo à nossa volta, aceitar que cada um tá no seu ritmo, cada um tá fazendo o melhor que pode, né? Cada um tá aí no seu momento. Isso ajuda a gente a lidar com nós e com os outros. Você é mais produtivo quando você faz as coisas no seu ritmo. Muitas vezes a gente tenta correr, a gente tenta ir além do nosso ritmo e a gente acaba fazendo algumas besteiras. Então muitas vezes a gente erra, a gente acaba tendo que refazer mais vezes simplesmente por estar na loucura, estar correndo, né? Muitas vezes a gente não percebe algo na hora ali de planejar porque está com pressa de começar logo, deixa para trás alguma coisa importante e tem que voltar para trás também, refazer de alguma forma. A gente acaba ficando doente, né? Tanto a mente quanto as emoções, a gente fica muito angustiado quando está correndo. E a gente acaba adoecendo o corpo. Então a gente vai acabar perdendo muito mais tempo por estar correndo. Desacelere os passos e você vai perceber que você consegue ir muito mais longe. Quem corre, cansa mais rápido e desiste no meio do caminho. Quantos planos e sonhos você desistiu depois de ter tentado com todas as suas forças? Bom, talvez só falta aí você conseguir desacelerar um pouquinho e ir caminhando no seu tempo e aí as coisas acontecem. Bom, eu vou deixar agora aqui no finalzinho do vídeo uma prática de meditação para você aprender aí a desacelerar. Obrigado por você ter ficado até aqui e lembre-se, você não é a sua mente. Valeu, tchau, tchau.